existem várias outras inteligências tão boa quanto ou talvez até melhor que o ChatGPT. A única coisa que você vai levar para tua vida é o conhecimento. O conhecimento ninguém te tira, o conhecimento ninguém te toma. Você pode perder tudo na tua vida, mas se você tem o conhecimento, você volta atrás e você volta no mesmo. Alguém pode dar o golpe em você, dar calote, você chega, fala, não tenho nada. Mas o conhecimento ninguém te tira. É o aprendizado, claro. E a experiência que vai gerar o profissional que você é hoje. Olá, bem-vindo a mais um Comunidade Cast. Eu sou o Pedro Orlando Filho e hoje eu estou aqui com meu amigo Gustavo Scarante. Gustavo, seja muito bem-vindo ao nosso podcast. Obrigado, Pedro. Gostaria que você se apresentasse para o nosso público, passasse um pouquinho aí do seu conhecimento, do seu know-how, né? Vamos lá. Comecei fazendo faculdade de Engenharia da Computação pela Unopar, me formei em final de 2014. Depois da minha faculdade, eu acabei trabalhando, fazendo uma especialização na UEL, Universidade Estadual de Londrina, de redes e comunicação de dados. Meu objetivo era fazer o mestrado já, só que na época, como eu estava saindo de uma faculdade particular e não sabia ainda como funcionavam muitas coisas lá na UEL, eu preferi primeiro fazer uma especialização para pelo menos pegar ali o jeito, conhecer um pouco mais lá dentro da estrutura da UEL, para depois partir para o mestrado. Bacana. E aí, mais ou menos ali no meado ali de 2017, 2018, eu comecei a fazer as matérias como aluno especial. Então, mestrado tem essa diferença, né? Você pode se matricular ao invés do curso do mestrado, né? Na grade do mestrado, você se matricular por matéria específica e ir fazendo. Justamente para você poder ter mais tempo também, né? Sim, para conciliar, no caso, o meu serviço. Na época eu estava como CLT e trabalhava das 8 às 18, não tinha muito tempo para, querendo ou não, o mestrado na UEL, porque é focado mais para pessoas que às vezes estão lá dentro da UEL o dia inteiro. O horário da aula era 8 horas da manhã, outra aula era 2 horas da tarde e você tinha que se não adequar. Tinha bolsa na época, Gustavo? Não. Tinha bolsa, só que o que eu estava ganhando já trabalhando acabava valendo mais a pena eu continuar no meu serviço registrado do que eu estar pegando a bolsa de estudo. Entendi, tá certo. Até porque já estava acostumado com CLT e na CLT você já estava inserido também no mercado da informática, sim. né? Eu já tinha entrado, eu entrei na área de TI mesmo em 2012 oficialmente, registrado, vamos dizer assim. Mas antes disso já fazia o por fora ali, né? Já fazia os bicos, já Tá era uma coisa já que já estava desde ali de 2008, 2009, eu já pegava ali para arrumar um computador ali, sempre estava trabalhando. Bacana. Depois que eu terminei a especialização, isso foi acho que no final de 17, comecinho de 18, aí eu comecei a fazer as matérias como aluno especial, né, no mestrado, e concluí meu mestrado no meio do ano de 2021. Então, Legal, junho de 2021, no meio da pandemia, o negócio pegando fogo. E qual que foi o seu caminho de pesquisa no mestrado? Eu trabalhei com algoritmos de sistema imunológico artificial. Então, na época ainda já tinha-se muito o termo IA. Isso Então, desde lá de 2021? 2021 até já antes, se falava de IA, a IA já existia no mercado. Sim, inteligência artificial que a gente fala, sempre às vezes o termo parece uma coisa muito mágica, mas a inteligência artificial é você conseguir passar para um algoritmo que seja, para ele poder resolver um problema que às vezes precisaria de um humano para estar ali resolvendo. Então a inteligência está aí. Hoje a gente está acostumado muito com ChatGPT, com Gemini, com DeepSeek, que eles resolvem. Eles também são algoritmos de inteligência artificial, mas focados muito nos LLMs, que é o Large Language Model. Então é um modelo de linguagem que você consegue pegar e escrever um texto, uma coisa textual, e ele consegue interpretar ali e montar, às vezes, uma resposta válida para você, um contexto válido, te entregar coisa antes que você não conseguia. Então, na época que Até porque também, antes disso, não tinha tanto recurso computacional, né? A evolução da tecnologia da informática possibilitou isso acontecer também, né? Com certeza. Antes a inteligência artificial ela existia, mas ela era pequena. Sim. Ela não tinha tanta capacidade de processamento, né? Sim. Hoje em dia a gente tem que pensar assim. Hoje a gente tem grandes data centers que estão focados só em IA. Você está gastando milhares e milhares de recursos para fazer uma IA rodar. Sim. Querendo ou não, você tem algoritmos muito bons, às vezes até melhores que um ChatGPT da vida para resolver problemas específicos. Então, às vezes o pessoal fala assim, eu vou pegar aqui um problema que eu tenho no mundo real e vou estar trabalhando com ele, vou usar o ChatGPT para resolver o meu problema. Certo. E, querendo ou não, você tem algoritmos hoje já de classificação ou de outros tipos que você consegue usar
o custo computacional é infinitamente menor perto de um chat GPT da vida e você conseguiria resolver o problema mesmo assim. Mas o pessoal está tão fascinado com a questão, chat GPT é a IA, tudo é IA agora. Então, querendo ou não, a gente tem que pensar também que tem coisas específicas. É a mesma coisa da gente pensar para um... Vamos dar um exemplo. Quando a gente trabalha com processador. O processador que você tem no seu computador, lá no desktop, no notebook, é um processador propósito geral que fala. Então ele faz tudo. Foi feito para fazer tudo. Tudo. Ser um o que precisar fazer, ele vai estar lá fazendo. Só que agora aqui nos smartphones, a gente tem processadores muito mais específicos, tem chips internos próprios para cada função. Então por isso que muitas vezes você vai falar, eu preciso que o meu celular faça tal coisa. Ele não faz. Como ele não faz? Porque ele não tem, às vezes, o decodificador, ou às vezes ele não tem o chip de processamento de tal situação. A ideia é o seguinte, é um smartphone, ele foi pensado para ser um smartphone. Sim. E não de processamento geral. Sim. O smartphone ele foi feito para gastar menos energia. Exato. Ele foi feito para ser portátil, o tamanho dele foi específico, pensado para isso, diferentemente de um computador, de um desktop que foi feito para o geral. Querendo ou não, a gente tem que lembrar que um processador... Basicamente, um processador de celular, você tem núcleos de alto desempenho e você tem núcleos de baixo desempenho. Duas coisas distintas. Um foi feito para economizar energia, um foi feito para ter potência. O problema é que no computador normal, no Intel, no AMD que a gente está acostumado de ver em notebooks e desktop, a gente não tem essa ideia tanto. Então, por exemplo, a Intel tentou entrar no mercado de smartphone vendendo chip para celular, não deu certo, ela saiu do mercado. Ela falou, esse mercado eu não... Perdi o bonde, não vou conseguir tocar, então vou focar em outras áreas. Focar no que eu sei fazer bem, Focar no que eu sei fazer. Claro. Então a gente tem essa situação. Então a IA é a mesma coisa. Às vezes o pessoal está usando um canhão, sim. gastando um processamento absurdo para resolver um probleminha que às vezes com um algoritmo específico resolvia e não gastava-se tanto, às vezes com créditos no chat GPT, ou às vezes não gastava tanto com processamento no data center que às vezes a gente esquece, fala, a IA está processando. Em algum lugar está se gastando muita energia para processar uma coisa que às vezes a gente poderia, pensando, fazer uma coisa mais otimizada. Sim. Realmente, esse mercado hoje de tecnologia de IA, o pessoal não conhece muito bem ainda como que funciona, quais são as melhores maneiras, né, Gustavo? Sim. Hoje o pessoal fala chat GPT, é o que acredita que tem, o que existe, né? Sim. Mas não é só chat GPT que existe, existem várias outras inteligências, tão boa quanto ou talvez até melhor que o chat GPT para determinadas finalidades, né? Sim. Algumas específicas, por exemplo, para programação, né? Algumas outras específicas para geração de imagem, para a parte de textual, né? Ou, enfim, várias outras soluções. Até a ideia lá do psicólogo, né? Acho que foi você que comentou comigo da questão do psicólogo, da terapia que a pessoa fazia no chat GPT, né? Conta um pouquinho pra gente sobre isso. Vamos lá. Tem pessoas, a gente sabe que hoje em dia, querendo ou não, o chat GPT ele tá acessível. Então, a pessoa que não tem domínio nenhum com informática, não sabe como funciona, ele acaba usando o chat GPT. E muitas vezes as pessoas lá no passado já queriam poder ter um chat GPT naquela época e não sabiam. Como assim? Acho que vocês às vezes vão estar ouvindo o que eu vou estar comentando, vamos se pegar essa referência. Quantas vezes que você pegou ali uma pessoa mais, por exemplo, mais adulto, que não nasceu na época da informática, né? A informática veio, a pessoa já era uma pessoa adulta. Então, tem aquela barreira com a tecnologia, não consegue entender muito bem. Pegava o Google e mandava, Google, como eu faço tal coisa assim, 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 assado. Totalmente descrito. E aí não tinha resposta que ela queria. E o Google não dava resposta, porque o Google não era... dava sites, né? Exato. Isso. Era focado na resposta. E é o que acontece. Hoje em dia, com o ChatGPT, resolveu o problema dessas pessoas que tinham esse problema com a barreira da tecnologia. Porque às vezes a gente sabe, eu preciso procurar sobre o remédio. Você não vai escrever qual é a dose do remédio melhor que eu posso usar para dar para o meu filho? Você colocava lá, dipirona criança. E acabou. Você ia pegar a bula e ia procurar dentro da bula. Ia ler o que estava falando na bula, qual que era a dose correta. Exato. Hoje em dia você pode perguntar isso pro chat, ele vai lá e te responde tudo que você precisa. Exatamente. Ele vai já dar a resposta completa. Tá certo? Não necessariamente. É isso que a gente tem que ter noção. Assim como o Google, ele não é o site que nem muitas vezes a gente pensa, mas eu encontrei no Google, é verdade. Não necessariamente. O que eu encontrei no ChatGPT é verdade? Também não. A gente tem que pensar no ChatGPT da seguinte maneira. Ele é um sistema que leu as informações que continham na internet e fez uma série de arranjos para, conforme as pesquisas que você forem fazer, os termos que você for colocando dentro da tua pergunta, ele conseguir amarrar uma certa resposta.
dá sentido para coisa, Exato. tal, mas não necessariamente É é verdade verdade. aquilo lá que ele está Exato. falando. Às vezes ele faz inferências que não existem. Então isso, infelizmente, acontece. E às vezes o pessoal tá pegando o ChatGPT pro coração e falando, não, o que ele está falando é verdade. Assim Esse como... cara aqui é o cara que vai Exato. resolver minha vida. E não é bem por aí, Não, né? e aí o que aconteceu dessa pessoa? O que acontece? A gente sabe que hoje em dia, né, dado toda a circunstância, psicólogos é caro. No tratamento psiquiátrico e de psicólogos não são baratos. Principalmente para pessoas de baixa renda, às vezes, que precisam Sim, desse. não tem recurso Não para tem. isso. A pessoa não vai deixar de comprar um pacote de arroz para falar, não, eu vou. Quer dizer, um pacote de arroz, não. Uma cesta básica, vamos falar assim, porque não Sim. é barato, às vezes, um tratamento psicólogo no mês. Falar, não vou gastar meus 400, 500, 600 reais com uma cesta básica e eu vou gastar no meu psicólogo porque eu preciso. Eu preciso primeiro comer. Depois eu procuro resolver as outras coisas. Sim. E aí o que a pessoa fazia? A pessoa começava a conversar com o ChatGPT a fim do ChatGPT, tipo assim, de ter alguém para desabafar. E a pessoa De começou... ser um terapeuta. Exato. E a pessoa começou a usar o ChatGPT como se fosse uma pessoa do outro lado que estava interessada em resolver seu problema. E, gente, Legal. infelizmente, o ChatGPT tá ali, ele é muito polido, parece que é o super amigo seu, parece que toda vez que você faz uma pergunta, ele fala, nossa, que legal a sua ideia, parabéns, é isso aí. Gente, é um algoritmo. Não tem ali um sentimento. Não existe a emoção não da existe. coisa. Ali. Aquilo ali foi programado. Ele foi feito para isso. Exato. Né? Então as pessoas estão se apegando numa coisa que, no final das contas, se você olhar por trás daquele pano, não existe. É um algoritmo de computador. Ele vai responder aquilo que ele está programado para responder, inclusive respostas erradas. Então a pessoa conversando, tratando, entre aspas, muitas aspas, tratando com um psicólogo é perigoso. Só que, infelizmente, para uma pessoa que não tem condições, é a única alternativa que ela tem naquele momento. A pessoa usa aquilo como válvula de escape para poder, às vezes, sair de uma crise de ansiedade, para sair de uma crise de depressão. Ajuda, não vou dizer que não. Só que a gente tem que ser, de forma geral, tem que sempre ter consciência e cuidado com isso. Talvez assim, ele funciona, ele vai responder, ele vai agir como tal, mas alguns filtros ali talvez faltaria. Com certeza. Né? Não tem o feeling humano. A gente tem que pensar isso. O ChatGPT, ele é um algoritmo de computador, gente. Ele tá ali, tem certas programações, mas no final das contas, é assim, ele vai pegar e vai fazer a resposta mais óbvia, mesmo que a resposta não seja boa. Então, não seja boa, talvez não seja ética. Correta, ética, exato, bacana. Ele não tem a ética. Palavra certa aí. Então a gente tem que pensar isso. Ele pode ter a ética que a gente já escreveu e ele, com o treinamento ao passar dos anos, ele aprendeu que aquilo é correto. Mas não necessariamente que ele interpretou que é correto. Entendi. Porque a gente tem muitas vezes isso. Então, por exemplo, a gente pensa, muitas vezes a gente ouve falar, o ChatGPT, a inteligência... A gente tem que pensar que a inteligência artificial seria a AGI. Inteligência Artificial Geral, né? Artificial General Intelligence. Certo. Que é o quê? Seria a inteligência que vai resolver tudo. Tá longe disso. Não é por aí o caminho, né? Não vai chegar agora. Pode ser que no futuro chegue, mas hoje o que a gente tem, pelo menos na mão do grande público, não é isso que a gente tem ainda. Por quê? Precisa de um treinamento. Querendo ou não, mas o ChatGPT resolveu um código para mim. O ChatGPT gerou um código para mim. Legal. Mas ele só gerou aquele código porque previamente ele foi treinado com um código ou partes daquele código e ele sabe como montar um quebra-cabeça para te entregar o resultado que você pediu. Entendi. Então isso a gente tem que ter essa noção. Ô, Gustavo, e algo interessante também assim, às vezes a forma que a pessoa coloca o texto, ou coloca o prompt, né, que é chamado, a forma que você pede para o ChatGPT faz toda a diferença do resultado que ele vai te entregar também, né? Com certeza, com certeza. A gente tem que pensar assim, o prompt é os comandos que você está dando. Antigamente você fazia um código numa linguagem de programação, o programa ia executar uma determinada ação para te dar um resultado. Hoje a gente troca a linguagem de programação pelo prompt. Bacana. A gente pensa, a linguagem que eu estou usando aqui, que o motor que está processando isso é um Python, ou é um compilado que é um C, um C++, um .NET, ou o que seja, e o resultado vai ser o mesmo. Só que a linguagem de programação hoje virou o prompt. Ou seja, tem estruturas, já foi divulgado na internet, às vezes os próprios desenvolvedores das IAs falam, gente, a melhor estrutura de prompt é nesse tipo. Primeiro você traz tal problema, depois você explica. Não é sair naquela paçoca de informação
Porque às vezes a pessoa vai lá, vomita tudo que ela quer vomitar no chat, não coloca contexto, e aí fala, nossa, poxa, isso aqui não presta. Sim, né? E a gente tem que pensar assim, a gente fala, IA é inteligente. Eu vou dar um exemplo para você, vocês podem procurar até na internet que vocês vão encontrar os montes. A gente fala, IA é inteligente. Xadrez é difícil? Para você ser um bom jogador, tudo bem. Sim, exato. Mas se você for pensar, eu vou jogar uma partida de xadrez aqui, eu e você, nós dois dominamos a regra, tranquilo. Ok. Pega o chat GPT, pelo menos as versões anteriores, e bota pra jogar xadrez. Eu vi um vídeo na internet. Não joga. Eu vi um vídeo na internet que a pessoa pegou o algoritmo, pegou um jogo de xadrez do Atari. Estamos falando de um videogame que já tem 70 e pouco lá. Sim. Ou seja, super limitado, num chip de memória super limitada, não tinha recurso tanto de processamento quanto de memória para poder guardar uma instrução muito gigante dentro de um chip daquele para jogar xadrez. E do outro lado você tem um algoritmo super especialista, super geral. Você fala, nossa, IA é o futuro, sabe resolver tudo. Sabe de tudo. Sim. Chat, vamos jogar uma partidinha de xadrez? Vamos. Você tá jogando contra um videogame, o jogo do Atari, tal. Beleza. Começa a jogar. Inclusive, talvez ele até saberia que exista esse jogo no Atari. Sim. Ele até saberia. Isso pode já ter sido treinado. A base, infelizmente, a base de treinamento que eles usam, ninguém sabe. Às vezes pode ser que determinado IA que vocês usam, os prompts que vocês estão escrevendo, os dados estão indo lá para treinamento. A gente não tem noção. Eu falo assim, Gustavo, quando o produto é gratuito, o conteúdo é gratuito, quem é o produto é a gente, né? Quando o serviço é gratuito, o produto é a gente. Vamos lá, Instagram, Facebook, TikTok, eles querem que a gente assista ou utilize as redes gratuitamente para que, de fato, eles entreguem os anunciantes ali dentro, né? Para nós assistirmos. Com certeza. Enquanto a gente é o produto para as marcas divulgar seus produtos. A IA, infelizmente, muitas aspas na palavra infelizmente, né? Mas no sentido ruim, né? Mas para eles, cada prompt que você está escrevendo é um dado que isso vai entrar numa massa de dados gigantesca que está sendo gerada a todo momento para poder treinar a IA e a IA melhorar cada vez mais. Porque o objetivo deles é o quê? Você ficar refém daquele serviço para você depois pagar o premium, para você pagar o Pro, Plus. Sim, exato. O nome que vocês quiserem, né? Exato. Bacana, mas vamos lá. E o xadrez, como é que foi? E aí, do xadrez foi o seguinte, foi comentado e aí falou, chat, vamos lá, ó, tuas pedras são as brancas, aqui o videogame vai jogar com as pedras pretas, vamos começar jogando, ó. O videogame jogou a pedra, o cavalo dele na casa B3, por exemplo. Certo. Não vou acertar as casas, mas beleza. O chat GPT começou já, então pega a minha peça e coloca aqui para eu bloquear o ataque dele. Você fala, nossa, né, já começou desse jeito já. Já, não, olha, ele tá tentando fazer a jogada tal, então vou defender de tal maneira. Você Estrategista. Fala, poxa, né, vai dar uma surra no videogame, né? Sim. Beleza, começou, chega um ponto que a IA começa a pega para mim o cavalo que tá na posição X e coloca para mim na posição Y. Aí você fala, chat, não tem cavalo nessa posição. Ah, é? Não, então pega o cavalo para mim e muda na outra posição. Aí, chat, não dá para fazer esse movimento com o cavalo não pode ir para esse. Então, você vê que pelo número de informação que tá ali na hora que você começa a tramitar e passar para ele começa a se perder. Entendi. E isso, às vezes, você vai pegando uns prompts e acaba acontecendo. Então, aí que tá. A inteligência, gente, é o seguinte, é você pegar uma coisa que não existiu, um problema que nunca teve e alguém trazer a solução. Hoje a gente tem evoluções que dependeram de pessoas que tiveram, poxa, e se fosse assim? A IA não vai conseguir fazer esse pensamento. Raciocínio, não. Ela juntar vai fazer um ponto com o outro. Ela faz inferência. Só que às vezes as inferências que ela faz tá errada. Entendi. Porque ela não vai ter embasamento científico. Ela não vai ter o feeling humano de tentar treinar isso daí. Então ela pode até falar, poxa, dá para juntar isso aqui, vamos tentar? Principalmente em código. Tem esse pedaço aqui, ela junta sugere com esse. Algumas coisas, mas que ela já aprendeu antes. Exato. Ou que ela já viu que deu certo, ou que foi assimilado. Exato. Então ela não vai chegar igual, por exemplo, lá na época de Newton, que Newton falou, pô, caiu uma maçã aqui da árvore. Poxa, que força será que tá caindo aqui? E fazer todo um estudo e chegar e descobrir a gravidade. Sim, entendi. Então, pelo menos hoje, não. A gente espera que isso no futuro aconteça. Mas, querendo ou não, a gente já sabe que o custo computacional disso vai ser grande. Lógico que com computadores quânticos, a gente sabe que isso também está grande, né? Tá crescendo também esse essa assunto. onda, né? Pode ser que isso pode se tornar uma realidade no futuro. Hoje, computador quântico não é acessível a todo mundo. E são acessíveis ao grande público, mas é igual você falou. É a versão gratuita, a versão light, a versão demo. A gente não tem todo o conteúdo para a gente poder estar trabalhando.
Bacana. Ô, Gustavo, e mais uma coisa ali, a gente tava falando, né, sobre seu mestrado, né? Mas só uma curiosidade, vamos abrir uma brecha aqui, uma curiosidade. Da onde que surgiu a ideia assim, poxa, eu gosto de informática, eu gosto de tecnologia e é isso aqui que eu vou querer seguir? Então, começou quando eu era moleque ainda. Então, nasci em 92, então, querendo ou não, anos 2000 ali, eu tava ali com meus 10 anos ali, comecinho de Bacana. 2000, e foi na época que deu boom nos computadores. Então, todo mundo tinha computador em casa. Foi quando teve vários cursos de informática, Nossa, né? era o que mais... Datilografia, Exato, era o que mais usar tinha. o Explorer, né, do Windows. Era o que mais tinha. Certo. Então, querendo ou não, muita gente, não, porque o computador é o futuro e não sei o quê. E desde a primeira vez que eu tive contato, eu sempre gostei de entender como as coisas funcionam. Sempre. Então, tipo, pegava brinquedinho eletrônico, que naquela época era bem menos acessível que hoje. Carrinho, Carrinho, né? era sempre Sim, carrinho. Tecladinho. Exato. Então, eu sempre gostava de pegar e nunca conseguia montar de novo certo. Mas eu gostava de desmontar para pegar o motorzinho, ver como é que Ver o o que motorzinho... tem dentro, Exato. legal. Ver as engrenagens, tentar entender como que o carrinho rodava, como que funcionava. Então, isso, acho que essa questão da curiosidade me aguçou a ponto de quando chegou os computadores, eu falei, eu quero mexer nisso aí, quero ver como é que é. Legal isso aqui, né? É diferente. Qual que é? Será dessa de informática? Sim, porque querendo ou não, na nossa época, tipo assim, até na época antes da gente, nos nossos pais, normalmente quem trazia a informação era o pai da gente, falava, ó, isso aqui é tal coisa, serve pra isso, serve pra isso. Foi uma das primeiras vezes assim que, poxa, meu pai e minha mãe não conhecia aquilo. Quem tinha que estar ali dominando aquele equipamento que ninguém da casa conhecia, era eu. Você que tinha que desvendar o que era um computador, o que era informática. Minha mãe falou, ó, comprei o computador pra você aqui, que você pediu tanto, tá aqui, parcelado em milhares de vezes, porque não era barato, tá aí, mas eu não entendo nada, você se vira. Pega aí e vai vendo o que você consegue fazer. E foi assim, eu comecei a mexer e gostei. Ficava... Na época sem internet, a internet que tinha era discada, sábado e domingo eu não saía pra nada. Ah, mas vamos... Não vou, eu quero ficar em casa. Eu tenho que usar a internet. Eu quero ficar aqui, ver como é que é esse negócio, aprender. E aí fui fazendo... E nessa época, quando veio o boom também, surgiu vários cursos, né? Sim. Falava-se, até daqui 50 anos, uma em cada 10 casas teria conexão à internet. Né? Que tinha ali, aí eu vi uma notícia, né, recentemente, assim, tipo, a perspectiva era que até 2010 ou até 2020, uma a cada 10 casas da cidade teria conexão com a internet. E aí a realidade é que quase todas as casas já tinham conexão com a internet, né? Não, hoje em dia o negócio mudou muito. Então, tipo, comecei ali com o computador, não conhecia nada, não entendia nada. Pra mim, ele foi igual um cientista, tentando desvendar ali, tentando entender, mexer, que o negócio quebrava dentro do sistema, consertava, procurava na internet quando dava, que não era igual hoje em dia. Sim. E fui aprendendo e fui tentando me entender cada vez mais. Aí legal. Foi quando... eu cheguei pro meu pai e falei, pai, mãe, eu quero fazer um curso de informática. Que na época não era curso de informática, era curso profissionalizante. Oh, bacana. Precisava ter esse curso. Mas basicamente, vamos conversar assim, foi o ponto onde você definiu ser o profissional de tecnologia, né? Com certeza. De TI, né? Com certeza. Foi de fato um curso profissionalizante, sim. Inseriu no mercado. Exato. Né? Naquela época a gente via muitas vezes nos currículos, né? Quando o pessoal... Currículo não, mas quando abriam-se as vagas... a pessoa precisa ter experiência... Precisa ter curso profissionalizante em informática. Precisa saber mexer com Word, Excel e PowerPoint. Nossa, quantos currículos, assim, vagas que a gente via na internet que pediam isso. E aí eu fiz o primeiro curso, fiz em Londrina. Depois que eu terminei... Quando eu estava quase terminando, eu já falei para o meu pai, ó, eu vi um curso que um amigo meu me falou de programação... de web designer developer na época, o nome do curso. Era até bonito de falar. Criar sites. Isso ali 2005, 6, 7, por ali. Então usava ainda Dreamweaver, que é uma ideia que tem para desenvolver. Sim. Usava ali, o professor ensinou a gente um pouquinho ali da questão do banco de dados, PHP, mas nada muito avançado. Até porque não tinha tanto conhecimento também. Tinha-se apostilas, mas... Tinha-se apostila, era mas... superficial o curso também, né? O professor também, às vezes, não conseguia na época. Usava um framework para desenvolver o código. Então, se o código dava pau, ninguém sabia resolver. O professor fala, gente, ó, usa essa ferramenta aqui junto, que é um plugin do Dreamweaver, para poder fazer funcionar. O professor deu erro aqui.
apaga e faz de novo, que eu também não... Então, segue a apostila. segue a apostila, o beabá. Não sai do script, que senão vai dar errado. Então é complicado. A gente aprendeu ali como usar, mas acabava ficando travado em certos pontos. Mas foi ali que continuou, né, essa vontade de trabalhar com tecnologia. E depois disso, né, aí fiz a faculdade, especialização, fiz o mestrado, tudo. Comecei a trabalhar em 2012, né? Comecei a trabalhar oficial, mas que nem até você comentou. Eu comecei a formatar computador logo depois que comecei a fazer o curso. Quando ensinaram no curso a formatar, eu já tava quase sabia. Formatar já então, por exemplo, a pessoa, chegou uma vez um amigo meu falou assim, amigo da rua, né? Hoje já não tem mais, né? Mas naquela época, amigo, você ia na rua para brincar com os amigos. Hoje, infelizmente, é outra realidade. Aí ele chegou pra mim, meu pai tem um computador lá na loja dele de balanceamento, de alinhamento e balanceamento. Você consegue ir lá ver que o computador não tava funcionando? Falei, vamos lá. Foi o primeiro cliente assim, oficial meu, foi. Levei o computador pra casa, tomei um baile do computador velho, mas consegui consertar. Bacana. Então foi o primeiro assim que eu falei, poxa... Sem curso, sem nada, Gustavo. Curioso. Na época, sendo curioso. Estava no curso ainda no começo. Não tinha ainda chegado na parte de abrir computador e tudo. Foi na curiosidade. Não tinha ainda essa parte. Então, fui abrindo, sabia um pouquinho ali. Tinha pesquisado na internet. Na época, não tinha muito vídeo. O negócio era texto. Então, tipo, hoje, muitas vezes, você vai procurar algum tutorial, você já procura direto no YouTube. Porque você já vê o negócio acontecendo. Antes, para baixar um vídeo no YouTube, demorava-se horas, às vezes, para você conseguir assistir alguma coisa. Você abriu o navegador e esperava carregar. Depois que carregar, abriu a página do vídeo, deixava ele carregar. Deixava carregar. Depois você ia lá e assistia o vídeo. Depois você assistia. Então, é outra época. Então, aprendi, me virei, bati muito cabeça na vida, tipo assim, para aprender. E a gente foi aprendendo, e conforme fui fazendo outros computadores e tocando outros clientes, fui aprendendo a me desenvolver e, poxa, isso aqui deu certo, me ajudou nisso aqui, então vou guardar. Então, catava, na época ainda não tinha carro, né? Catava a minha bicicleta e atender. Tinha algumas empresas aqui de Cambé que eu atendia. Sim, colocava ali joguinho de chave, a borrachinha, alguns equipamentos, alguns componentes de informática que eu tinha já extras para uma memória a mais, um drive de CD a mais, uma fonte a mais. CD, né? Na época você usava muito CD, Nossa, né? CD e DVD, você tinha aquelas DVD pochetes... Foi uma inovação ainda. Né? Você tinha aquelas pochetes que era dois lados, né? Que hoje em dia você já nem vê mais aquilo, mas você tinha e levava tudo. 50 CDs cabia ali dentro. Você levava e colocava lá, eu tenho CD de instalação do Windows XP, eu tenho CD de instalação do Windows Vista, eu tenho CD de instalação do Windows 7, eu tenho CD... de um Linux para poder consertar, às vezes, quando o Windows não estava ligando e tinha corrompido o disco, você precisava acessar os arquivos. Sim. Então, você foi aprendendo a se virar, a desenvolver, a tentar entender as coisas como funcionam e tentar resolver, que eu acho que é o principal. Assim, é legal você ver um tutorial na internet e falar, para resolver o problema, que muitas vezes é o que tem, para resolver o problema desse celular aqui, você aperta esse botão aqui, esse aqui, vai piscar a tela 3 vezes, você aperta 2 botões e pronto, resolveu. Você fala... Tá, mas o que aconteceu realmente? Eu aprendi a apertar botão, não entendi o que está acontecendo. Então eu gostava... tá por trás disso, né? Eu gostava sempre de entender por que deu problema. O que aconteceu? Então, tipo assim, sempre é bom entender, porque isso evita muitas vezes de você fazer as coisas ficar naquele modo assim que só sei resolver isso. Mas se o negócio tá virado, já não sei resolver. Então, isso é o que diferencia muitas vezes hoje o profissional de TI. O profissional de TI, ele tem que ser aquele profissional que... de forma geral, eu posso ser especial, eu sou muito bom em tal coisa, mas o que vai diferenciar você muitas vezes dos outros é você, além daquela parte específica dentro da TI você saber um pouquinho de cada área. Porque isso vai ajudar você muito. ter um conhecimento mais amplo da coisa, né? Com certeza. Ô, Gustavo, e eu falo assim também, às vezes no seu caso, foi um curso que sua família investiu em você, que hoje definiu o rumo que você quis tomar na sua vida, você conseguiu se encontrar na área e vamos considerar aí entre o mercado que você vivia, né? Entre a situação que você vivia. O curso acabou saindo de graça, perto do quanto que você já lucrou com informática desde aquela época, né? Quando você começou, né? Eu acho assim, muitas vezes o pessoal acaba não pensando nisso, mas o único conhecimento que você... A única coisa que você vai levar para a tua vida é o conhecimento. Conhecimento ninguém te tira, conhecimento ninguém te toma. Sim. Você pode perder tudo na tua vida. Mas se você tem o conhecimento, você volta atrás e você volta no mesmo... Alguém pode dar o golpe em você, dar calote. Você chega, fala, não tenho nada. Mas o conhecimento ninguém te tira.
Então, eu acho assim, investimento em conhecimento nunca é demais. E outra coisa, às vezes a gente, mas poxa, cabe mais eu aprender mais isso? Cabe. O cérebro humano, né? o cérebro humano é um espetáculo. A gente tem que pensar nisso. Nunca você vai, poxa, não cabe mais. É diferente do computador. Tirei aqui 10 mil fotos, não cabe mais. O cérebro humano não tem isso. Você nunca viu alguém pegar e falar, não posso aprender mais porque o que eu aprendi já chegou no meu limite. Realmente. Não existe. Então a gente tem que ter esse conhecimento. Querendo ou não, a gente investir em informação sempre é muito bom. Isso, querendo ou não, lá atrás, meu pai pagou um curso. Poxa, se hoje eu for ver o que ele pagou lá atrás, mais o que foi gasto até hoje, já se pagou. Com certeza. Mais de 1.000 vezes. E eu falo isso de olho fechado. Entendeu? Então, porque, querendo ou não, é o aprendizado. É o aprendizado e a experiência que vai gerar o profissional que você é hoje. E assim, Gustavo, o aprendizado é a escadinha, né? Às vezes a gente vê lá, tipo, a escadinha do professor ajuda ali, né? Todos os anos, até a pessoa se formar, por exemplo, no ensino médio. São vários degraus, né? Que a gente vai subindo. Né? E a partir daí, sim, por exemplo, você começa ali, vou começar com montagem e manutenção de computador. Você foi lá e se interessou em sistemas operacionais. Depois você se interessou em site. Depois você se interessou em banco de dados. E tudo isso vai crescendo progressivamente, né? Então, poxa, vi isso daqui, gostei disso. Agora... E cada skill que você vai conseguindo, você vai abrindo várias oportunidades no mercado também, né? Com certeza. O mercado de trabalho ele é muito grande. O que muitas vezes eu pelo menos vejo, é o seguinte... LinkedIn, principalmente. É muito bonito e muito florido. O pessoal chega, porque eu sou desenvolvedor. Muitas vezes desenvolvedor ainda não, mas tipo, tem muita gente que bota muito termo chique no LinkedIn. Sim. Querendo passar algo a mais do que realmente é. Então, eu sou head de desenvolvimento, full stack. Montam uns nomes, gente, que no final das contas falam, E aí? O que você faz? E aí, às vezes, você vai pegar aquela pessoa para conversar no dia a dia, quando você tá com troubleshoot mesmo, às vezes você conversa com a pessoa, você vê que não é aquilo. Sim. Então, assim, lógico, você como profissional de TI tem que se vender? Lógico que tem que se vender. Você tem que mostrar que você sabe. Mas, até certo ponto. Chega um ponto que começa a virar propaganda enganosa. Então, você tem que ter essa noção. A gente encontra hoje vários profissionais, assim... Às vezes, a gente, na nossa época de formatar computador, eu era muito contra formatar. Sim. Mas por quê? Porque dava para consertar. Para que eu vou formatar uma coisa que está funcionando? Hoje mesmo, muitas vezes, ainda muitas pessoas ainda que me encontram falam, Gustavo, meu computador tá lento. Windows 11, né? Windows 10 hoje, né? Não é mais naquela época. Poxa, o computador tá lento. Tem que formatar. Eu falo, mas formatar por quê? O computador tá lento. Eu falei, mas traz aqui que eu vou... tá lento? Traz aqui que eu vou dar uma olhada. Aí falo, na realidade, teu Windows tá íntegro, não tem problema nenhum, não tem vírus, não tem nada. Sabe qual que é o problema da tua máquina? É que você usa ele tão pouco, que abre ele no notebook, no caso, abre ali, usa um pouquinho e fecha, que não dá tempo do Windows instalar as atualizações. E aí o Windows lança ali 3 atualizações por semana, você usa o notebook uma vez por semana. Aí a hora que você liga, ele tá atualizando lá, tá consumindo processamento, recurso... E aí você fala, esse computador é lento, é uma porcaria. Só que, tipo assim, se for uma outra pessoa, fala, quero o clássico do técnico, vamos ter que formatar. O cara não se preocupava com nada. Poxa, avalia. Antigamente, o problema era driver. O cara, às vezes, não olhava um driver de um som, de uma placa, de alguma coisa que não estava legal. Já ia para formatação, que é o caso que eu falei. Vamos ver o que é o defeito. Exato. Né? A pessoa levava aqui. Eu só sei formatar, então vou formatar toda a vida. É a mesma coisa antigamente, né? A pessoa tava com tosse, tava com dor de cabeça, ou tava com uma ferida no braço, tomava bezetacil que resolvia. Não, você tá dando um tiro de canhão. Não quer dizer que a formatação não vai resolver. Sim. Só que, tipo assim, ficou muito cunhado técnico de informática, às vezes, o pessoal levava... O pessoal ficava meio receoso, dependendo do técnico. Toda vez que você levava o computador para alguém consertar, era uma formatação e uma fonte queimada. Nossa, ou uma memória que estava com problema. Então, tipo assim, isso era normal de acontecer. Então, isso acaba atrapalhando a nossa área, porque acaba passando por... Sim, não, tá certo. E isso é onde você consegue o seu diferencial competitivo, né? Fala, poxa, eu vou levar nesse cara aqui porque ele foca no problema. Sim. Né? Ele traz a solução para mim, não fica inventando. Ele vai tentar achar o que está acontecendo e vai me trazer uma solução
correta e não toda vez eu ter que gastar sempre isso, né? Sim, isso aí. Ele vai procurar o que está acontecendo, né? Vai ser o médico ali Com do certeza. computador, né? Querendo ou não, a gente sabe, tem vezes que tem que formatar, tem vezes que tem Sim. que ir para esse caminho, não tem jeito. Chega um ponto, é assim, você tem que avaliar, é mais fácil eu consertar ou mais fácil eu formatar? Porque às vezes eu tinha muito assim, não, mas eu tenho que consertar tal situação, eu tenho que resolver. Só que chegava um ponto que, por exemplo, assim, poxa, essa placa tá com defeito. Qual que é o defeito nela? Ah, na controladora de USB. Aí você fala, tá bom, Formatar compensa. não vai resolver. Não vai resolver. Às vezes o pessoal formatava. Ah, quantas vezes que eu peguei computador? Ah, já levei pro fulano, Formatou pra Beltrano 3 e não vezes. resolveu. Aham. Então, tipo, cara, é pesquisar. Já, lógico, dá um trabalhão? Dá. Mas esse trabalho que deu é uma skill ou é um aprendizado que isso vai ficar pra você. Pode ser que na próxima vez que aconteça, você não lembre exatamente o que você fez, mas você mais ou menos lembra o caminho que você fez. Isso já vai te resolver buscar a solução. 90% do teu problema. Legal. Então, eu acho que conhecimento é muito importante. Saber por onde ir é principalmente o principal. Querendo ou não, hoje muitas vezes a gente vê cursos, né? O problema da TI hoje em dia, não hoje em dia, mas desde o começo, que eu acho que é o que mais acontece, era antigamente o que tinha? Ah, mas meu sobrinho formata. Ah, mas o meu sobrinho sabe fazer um site. Ah, mas o Beltraninho ali da rua faz pra mim tal coisa e não cobra tanto. Então, às vezes, você era um profissional, queria falar, gente, ó, mas o meu serviço é aqui certinho, tá. Ah, não, mas o Beltraninho ali não cobra nada. Formata pra mim e cobra R$10. Na época que formatação custava 30, sim. 40 reais, faz tempo, gente. Então, querendo ou não, a mesma coisa hoje. Hoje mudou, né? Hoje não é mais o sobrinho. Ah, pra que eu vou pagar um cara pra fazer um site pra mim, fazer um sistema, se eu peço pra IA e a IA faz? A IA vai fazer. Só que a hora que der defeito, a IA às vezes não vai resolver. E aí vai ser a hora que você vai ter que chamar uma pessoa pra resolver o problema. Uma vez eu vi um código assim, né? É um meme. 4 horas programando e 1 hora debugando, né? Aí nos tempos atuais, é 1 hora pedindo pro chat e 4 horas debugando, né? Porque você tem que tentar entender o raciocínio da coisa. E não é por aí o caminho, né, Gustavo? A gente tem que utilizar a IA para ela estar ajudando a gente a melhorar a produtividade, às vezes entender alguma coisa ali que a gente está em dúvida. Mas não é soltar, falar, toma IA, faz isso daqui, né? Não, eu acho assim, a IA ela é muito importante, com certeza. Ela está revolucionando o modo que a gente trabalha hoje em dia. Tanto Sim. pessoas de TI como de não TI. Pessoas que trabalham no corporativo, administrativo, recursos humanos, contabilidade. Ela ajudou muito, com certeza. Bacana. Tem gente hoje que eu acho que assim, se você falar, ó, tá aqui o computador sem IA, travou. A pessoa não faz mais nada, porque já não sabe mais. Já não sabe mais. A pessoa já se acostumou a usar IA. Qual que é o problema? Uma coisa é você chegar e falar, IA, como eu faço? Sim. Outra coisa é você chegar para IA e falar, faça. Aí Sabe? a gente é a diferença entre a pessoa estar disposta A a aprender ou preguiçoso ali de chegar e falar, toma, faz isso Sim. aqui. E ela pode até fazer, né? Mas o que ela vai fazer, às vezes, não vai ser do jeito que você precisa. Sim. Ou não vai ser ali, por exemplo, uma hora que você precisar intervir, você não vai saber por onde começar na intervenção, né? Vai virar uma caixa preta. Esse é o problema. Então, por exemplo, assim, antigamente você gastava-se horas de desenvolvimento para você fazer, às vezes, uma coisa simples, que hoje que você pede para IA, a IA faz em 5 minutos. Sim. Acabou. Só que antigamente, se desse algum problema, você sabia exatamente a partir do código que tinha dado problema. Hoje, para uma pessoa que fala, mas eu pedi para IA, a IA fez. Beleza. Ah, mas tá dando erro. E aí? Então, E aí? não fez direito, né? E aí? E às vezes o problema não é nem que a IA fez errado. Às vezes pode ser outros fatores que vão dar problema por outros motivos. Infelizmente, a área de TI, querendo ou não, muitas coisas, só de mudar uma variável muda tudo. Por exemplo, mas eu estou usando Chrome, navegador Chrome. Se você usar o Firefox, pode ser que alguma coisa mude. E pode ser que o resultado que o código que tenha sido gerado não seja o mesmo. E aí você vai ficar debatendo a cabeça e tentando entender e não vai resolver. Então, assim, você hoje usar IA é assim, quer se diferenciar no mercado de trabalho? A IA tem que estar do teu lado. Se você falar não tem outro caminho, não né, tem outro Gustavo? caminho. Se você falar assim, eu não quero usar IA, tudo bem, Sim. é louvável você chegar e falar assim. Só que o problema é para uma empresa focada em produtividade, aí vai ter lá o João
e o Alfredo. O João é aquela pessoa que quer aprender por conta sem usar IA. O Alfredo já usa IA. No final do mês, o Alfredo entregou o dobro de produtividade que o João. Certo. Para a empresa, no final das contas, ele vai ficar produtividade. Com certeza. Então, é o que importa hoje em dia. Entregar então, a demanda. Né? Aí você fala, pô, mas o João sabe exatamente o que ele está fazendo. Tudo bem. Então, vamos encontrar o meio termo entre o João e o Alfredo? Vamos tentar fazer as duas coisas? Usa IA. Vamos usar com juízo? Com juízo, mas vamos usar a IA e vamos tentar aprender para poder aprender com a IA? Porque assim, a IA eu vejo muito como um Google 2.0. Como assim? Sim. Por exemplo, já teve várias vezes que eu precisei de código, que eu perguntei como eu faço isso. Ela fala, Gustavo, ó, tem a opção 1, tal coisa. Tem a opção 2, tal coisa. Tem a opção 3, tal coisa. Aí você fala, pô, dava para fazer assim? Nem sabia que dava. Então, pô, você já aprendeu ali. Sim. Ah, eu nem pensei que dava para fazer de tal maneira esse código. Aí você pergunta, mas o ChatGPT, Gemini, que seja. Você fala, mas dá para fazer? Como que funciona desse jeito? Ela vai explicar. E muitas vezes a pessoa não quer nem saber, a pessoa só quer me dar o código fala, aí. Vai, eu quero isso e acabou, né? Então, tipo, querendo ou não, essa conversa que eu tive, lógico, foi mais demorada do que um faça? Foi. Só que querendo ou não, pô, eu aprendi uma questão nova, eu entendi por que alguma coisa funciona ou não funciona. Você consegue ter recurso a mais. E outra coisa também, assim, que você sabe todo o contexto do que você está programando. Sim. A IA nem sempre. Você não passou todas as informações para ela, a necessidade, a demanda e como funciona também. E a mesma coisa que eu comentei do xadrez. A IA se perde. Sim. Ela é muito boa para você chegar, chat, faz para mim um site assim, assim, assado, meio genericão. Faz lindo. Você fala... Ia levar uma semana para fazer isso. Ou mais. Ela fez, olha, botou até imagem, nossa, espetáculo. Fala, legal. Aí você fala, faz para mim um site assim, assim, assado, que eu preciso que isso funcione de tal maneira, que aquilo funcione disso. E você começa a scriptar praticamente toda a função. Entrega para você ver. Alguma coisa não vai funcionar direito. Por quê? É muita coisa para ela levar em consideração. Sim. Então, às vezes, compensa você chegar e falar, chat, faz isso para mim. Ou, como faz isso? Pega isso, avalia e fala, tá, isso aqui funciona desse jeito, então vou colocar no meu código. Coloca. Aí você pega, chat, como é que eu faço tal situação? Isso aqui você pode fazer da maneira tal. Fala, opa, legal, gostei dessa ideia. Então vou pegar aqui, vou modificar e vou usar. Agora, chat, eu preciso de fazer isso, comunicar com isso. Como que dá pra fazer? Aí ela vai falar, dá pra fazer assim, dá pra fazer de outro jeito. Então, você consegue aprendendo com a IA como se fosse um professor. Eu levo isso muito nessa ideia. Por exemplo, antigamente, quando você estava nos cursos de programação, ou até em faculdade, professor, como é que eu faço tal coisa? Para quem você perguntava. Os caminhos corretos. O professor vai falar, dá para você fazer, por exemplo, eu quero fazer um laço de repetição. Como é que você pode fazer? Você pode usar o for, que funciona de tal maneira. Você pode usar o while, que funciona de tal maneira. Era ele que te respondia a resposta quando você não sabia. Hoje, muitas vezes você pode procurar no Google, vai cair no Stack Overflow, vai cair num site, num fórum, que normalmente tem muita gente ali conversando. Só que o volume de dado você vai ter que ler para chegar na tua resposta é grande. É grande. Sim. Só que muitas vezes aquelas informações são valiosíssimas para você entender muitas vezes o que aconteceu. Sim. E aí, às vezes a pessoa fala, chat, tô com esse problema aqui, resolve para mim. Chat. Ele leu. Ele já sabe, né? Ele leu. E não foi só uma página, só uma discussão, só um artigo. Ele pegou o Google ali e leu todos. Então, ele vai conseguir montar um contexto. Ele fala, isso aqui é a melhor situação é fazer assim. E você não pergunta por quê, depois você vai sofrer. Lá na frente, isso vai pagar o preço. Porque ou às vezes vai dar um pau no teu código, vai dar um bug, e você não vai nem entender por onde está acontecendo. Ou você vai ter um problema que vai chegar a um ponto que você não vai conseguir lidar com o seu código. Porque só a IA entende seu código. E olha lá ainda, né? E olha lá. Porque às vezes até ela, porque já aconteceu. Às vezes você chegar num ponto que a IA fala, não consigo ajudar não. Daqui para frente, abre um novo prompt aí e tenta de novo. Dado esses dados que você está me passando, eu não consigo te ajudar, me desculpe. E ela responde. Sim. E aí, beleza. Aí o abacaxi está na sua mão, quem vai ter que descascar é você. Gustavo, e só para o pessoal conhecer também, não é só ChatGPT que existe hoje, existem várias outras, né? Sim. Você poderia comentar um pouquinho pra gente? Vamos lá. As mais conhecidas assim que a gente tem, né? Que hoje em dia, quase a grande maioria fala ChatGPT virou
sinônimo Virou do... nome, né? Virou sinônimo, né? Igual a gente usa muitas vezes marcas como sabão em pó, você não chama sabão em pó na sua casa, você muitas vezes vai falar a marca. Sim. Então a gente tem muito isso, o ChatGPT virou isso. Às vezes você vai falar, eu quero usar um LLM. Você não fala, vou usar o LLM e tal, você fala, vou usar o chat. Às vezes nem é o chat que você tá usando. Ou nem chat GPT, já virou chat. Já resumiram para chat. Então, por exemplo, a gente tem o ChatGPT, foi o que mais, assim, estourou, né, no começo. Junto com ele ali, bem próximo, tem o Copilot da Microsoft, que ele também é uma IA, mas muito do como ele funciona tá embarcado no motor que a OpenAI usa. Então, querendo ou não, os dois é bem próximo, o modo de funcionamento, isso. Aí, no outro caminho, você tem o Gemini, não outro caminho, mas tipo assim, outro caminho que eu quero dizer, outra opção que você tem, isso. Sim. É o Google com o Gemini, e aí o Gemini tem o... Inclusive, o Google já até inclui nas pesquisas, né? O Gemini. Sim, agora. Tanto o Google nas pesquisas, quanto o Google usa o Gemini nas pesquisas, quanto o Bing usa também. O Copilot nas pesquisas. Hoje em dia já tá chato de você pesquisar, porque às vezes você tá pesquisando uma coisa que não tem nada a ver com IA. Você quer usar o Google, você quer usar o Bing, você quer só pesquisar. Ah, me dá o endereço do lugar X. Ele já vem querendo mandar um prompt na sua casa. Fala, meu irmão, só me dá a resposta, só me dá os resultados. Cadê a pesquisa que eu usava? Eu quero o Google, né? Eu quero o Google, não quero ficar procurando, esperando resposta de chat. Então, vamos lá. Beleza. Aí chat você tem o chat, Copilot. Praticamente junto. Sim. Aí você tem o Gemini do Google. Sim. Aí você tem o DeepSeek, que ele é chinês. É o chinês, que é o chinês. Que é a baleinha lá, né? Isso. E aí você tem o Grok, que ele é do Elon Musk, do X, sim, né? Do antigo Twitter. Inclusive, o pessoal faz pergunta pro Grok pelo Twitter, né? Tem como você perguntar pro Grok, Grok, comenta pra mim tal coisa, né? Sim. De uma postagem, legal. Hoje em dia querendo... e também tem outros também. Por exemplo, a gente às vezes acaba... Eu mesmo não uso, mas às vezes a gente se esbarra nisso. O da Meta. Você tem o Meta AI dentro do próprio WhatsApp. Se você tá lá dentro do WhatsApp, você coloca lá um @Meta AI lá e faz uma pergunta, a IA já tá respondendo. Você consegue abrir um chat e perguntar. Legal. Então você tem várias. Tem também a Manus, né? Tem a Manus, que aí ela já trabalha... A Manus é mais fechado ainda, né? Não é todo mundo tem acesso, né? Porque o jeito que ela funciona, eu acho que precisa de mais recurso, né? Nunca estudei muito, não usei muito ela ainda, mas ela trabalha com a ideia de agentes. Então, como se fosse vários chats... Vários bots ali. E eles se conversam entre si para resolver teu problema. Entendi. Então, que nem o que a gente comentou. Às vezes você pega um único chat e cuspir tudo que você precisa, ele não consegue chegar no resultado. Mas às vezes, no jeito que a Manus trabalha, que assim... Como você inseriu o prompt nela, como você programou, né? Aí você faz um prompt, só que ela designa para vários agentes, cada um para fazer... Agente 1, você vai fazer um front assim, 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 assado. Agente 2, você vai fazer um back-end assim, assim, assado. Front 3, você vai trabalhar com isso, isso, isso. Entendi. Beleza, como cada um tá no seu escopo mais fechadinho, o resultado é mais polido. E, inclusive, também eu já vi no Gemini, por exemplo, ele tem várias versões para você estar utilizando. Sim. Uma que é mais voltada à programação, sim, né? Tem os gems que eles falam. Então, você consegue lá pegar um gem que é mais para programação, você consegue pegar um gem que é mais para a área de ciência. Então, você consegue ir usando outras, vamos dizer assim, subversões, se eu posso usar esse termo, né? Outras variantes deles para poder alguma pesquisa específica. Cada uma delas é mais voltada para um conteúdo específico, para um prompt específico, né? Que ele pode gerar ali ou que ele pode tratar. Por exemplo, acho que também tem uma que é o Cloud. A Cloud é uma IA também, então tem uma versão de código, Cloud Code, se eu não me engano. Tem o GitHub Copilot, que aí o GitHub é da Microsoft, o Copilot é da Microsoft, a Microsoft fez uma versão. Então, por exemplo, dentro do teu VS Code, você está programando, você consegue chamar ela ali e usar. Se eu não me engano, é pago, mas tem. Eu nunca usei, eu uso sempre apartado, mas tem como. Ou você consegue usar o Gemini CLI, que é uma versão do Gemini, que aí você consegue, por exemplo, instalar na sua máquina, mas não vai rodar ali. Mas para ele ter acesso aos arquivos da sua máquina para poder fazer o que você está pedindo. Entendi. Então, por exemplo, às vezes hoje você fala, chat, eu preciso de tal coisa. Fala o chat de forma geral, gente. Me passa para mim o arquivo .php que você tem, ou .c, né, se for um código de programação em C, para eu poder avaliar.
Quando você está usando esse, que ele está rodando ali local, pelo menos a parte do agente, o que, que ele faz? Ele tem acesso direto aos arquivos. Então ele cria os Já arquivos, ele monta os fazer diretórios. assimilações, já Sim, entender então ele tudo que tá consegue pegar acontecendo. os arquivos ali, ele mesmo já processar, putz, eu arrumei esse aqui, mas o do lado tá errado, eu preciso mexer aqui. Ele mesmo consegue fazer coisa que antes aí você tem que falar, ô chat, ó, eu tenho esse código, esse código, esse código, esse código. Como é que eu faço para resolver esse? Aí ele, então esse você vai fazer assim, esse. Poxa, dá um dinamismo, Facilita, né? né? Sim, não Ajuda fica tanto ele de você entender ter... também o macro ali que tá Sim, acontecendo. porque aí ele tá vendo o projeto inteiro. Uhum. Querendo ou não, um chat ali no navegador, ele não tá vendo nada. Ele tá certo. vendo o que você tá mandando ali. Fechado. Esse no caso do Gemini CLI, você tem essa facilidade que você pedir alguma coisa. Ele tá ali, pelo menos vendo aquele contexto, os arquivos e tem, ele consegue ter uma análise um pouco mais macro daquela situação que você tá pedindo. Bacana. Ô, Gustavo, é muito legal, assim, né, tudo que a gente está tratando, mas o pessoal que está assistindo, o que você fala aí sobre os próximos anos ali da parte de tecnologia da informação, sobre o mercado de uma forma geral? Quem não conhece ainda ou tem vontade de entrar nesse mercado, qual que é o conselho que hoje o Gustavo daria para essa pessoa? Ó, eu quando eu entrei, né, querendo ou não entrei, vamos dizer assim, oficialmente na área de informática, né, registrado como um empregado de uma empresa, foi em 2012. Estamos em 2025, já faz 13 anos que eu trabalho, né, registrado. Diretamente com empresas. Todo dia. Isso. E antes trabalhava também, mas o que acontecia? Na época que eu comecei, falava, a TI é o futuro, trabalhar com informática é o futuro. Sempre era isso que a gente ouvia, né? Sim. Então, as faculdades e os cursos, né, de programação, cursos na época profissionalizantes, igual a gente comentou, sempre tinha esse termo, né? É o futuro, tem que estudar, tem que se preparar para o futuro, prepare-se para o futuro. Eram os termos que mais se usavam. Legal. O que acontece? Hoje em dia, com o advento das IA, do jeito que as coisas estão acontecendo, muitas vezes você está ouvindo falar, a empresa tal demitiu 1000 funcionários porque agora substituiu por IA. Então o emprego na área de TI vai acabar? Não vai acabar, mas vai mudar. Então a gente vai ter que se adaptar. Então, por exemplo, hoje um programador, às vezes, vai ser substituído, às vezes, algum pedaço daquele programador, umas horas do dia dele, a IA vai conseguir resolver da mesma maneira que ele fazia. Vai aumentar a produtividade. Vai aumentar a produtividade dele. O que vai acontecer muitas vezes, que é o que a gente está vendo, é assim, programadores, às vezes, júnior, programadores ali que estão começando, que estão entrando, às vezes pode acontecer da empresa preferir usar uma IA. Entendi. Isso é inevitável. Por quê? Porque, às vezes, o custo que tem é mais barato manter uma IA e etc. Contudo, você se focando, e não só numa área, mas tentando entender o contexto como um todo da área de informática, eu vou focar só em programação, não entendo mais nada, só programação. Você vai ficar aquele profissional que vai ser facilmente substituível por uma IA. Entendi. Porque você é especialista demais naquela área. Aí o que acontece? Hoje, o que eu vejo muitas vezes em documentários e que o pessoal comenta, que é assim, o profissional que entende de tudo um pouco, que vai conseguir ter essa inteligência que a gente falou lá no começo, de, poxa, dá para eu pegar isso aqui, dá para pegar aqui, dá para fazer assim, dá para comunicar desse jeito, coisa que às vezes a IA não vai ter esse feeling para poder fazer. É aquele profissional que ao mesmo tempo entende de redes aqui, de DNS, entende de roteamento, mas ao mesmo tempo entende da camada de programação, então tá vendo que o problema ali na realidade não é do código, mas é da parte de rede. Entendi. Coisa que às vezes... Ele vai ser a pessoa que consegue enxergar o macro. Sim. E assim, mesmo que a IA ela vai entrar, ela vai substituir talvez alguns, mas ainda assim é um ótimo mercado, né, Gustavo? Sim, com certeza. É um mercado que sempre vai ser valorizado, querendo ou não, suporte no dia a dia, o troubleshooting vai ter, é inevitável. Sim. Isso daí, você vai ter que ter alguém que vai resolver teu problema. Você pode usar IA em certo ponto, vai chegar uma hora que vai chegar um humano e vai ter que sentar aqui e falar, vamos pegar o teu problema, vamos descascar? Vamos resolver? Tá certo. Porque não tem jeito. Querendo ou não, a IA ajuda, mas chega um ponto que o programador vai ter que catar o código para resolver. Na realidade, eu vejo assim, com essa grande inserção da IA no mercado, a gente vai precisar de profissionais mais capacitados, com certeza, para fazer as intervenções onde a IA não consegue se encaixar, né? Exato. Por exemplo, um profissional ali que vai prestar manutenção no hardware, no computador. A IA não vai pegar uma chave de fenda e ir lá e trocar uma fonte, uma memória. Exatamente. Né? Ou, por exemplo, a IA ela não vai conseguir instalar uma impressora, colocar para funcionar ali. Sim. Enfim,
Mas assim, tá, algumas coisas talvez sim a gente vai ver a substituição, né? Só que então a gente vai precisar ter profissionais mais qualificados, né? Porque o básico, o essencial, o arroz com feijão, ela assumiria. Sim. O básico, vamos dizer assim, que nem numa programação. O básico de programação ela sabe fazer. O negócio, quando começa a escalar para um nível complexo, ela não consegue. Que nem você falou. Mesmo. Não tem como a IA montar um computador. Ela pode te ajudar. Você Sim. pode falar, poxa, eu tô com um problema assim, assim, assado. O que pode ser? Ó, de acordo com o que você tá passando, pode ser isso, pode ser aquilo. Ela pode dar insights e te ajudar a resolver. Mas eu acho que o principal para a gente entender no dia a dia é você saber não só da tua... A área de TI é grande demais, gente, mas eu quero dizer assim, não só focar num ponto focal, mas você ter aquela visão panorâmica de tudo que tá da área de TI. Ah, mas eu vou ser especialista em alguma área. Sim, mas você pode saber de tudo um pouco, que isso vai ajudar você muitas vezes no seu dia a dia. Porque querendo ou não, você fala, vou focar só em programação. Parabéns, não tem problema nenhum. Mas se der um problema de rede, você não entende nem como funciona. Às vezes pode ser que o que você está aprendendo de rede, você consiga otimizar alguma coisa na tua parte de programação. As coisas, elas vão precisando uma elas da são outra, interligadas, né? é inevitável. Sim. Até porque a internet hoje ela tem que ser quase onipresente, Sim, né, também, né? A gente tem que ter essa noção, não tem como. Sim, os sistemas se comunicam, Sim. né? E às vezes a gente não enxerga hoje, mas o quanto que a internet ela faz parte do nosso dia a dia, né? Quanto a gente é dependente da internet. Com certeza. Por exemplo, você vai mandar uma mensagem no WhatsApp. Tem uma internet por trás ali, Sim. seja ela Wi-Fi ou seja ela dados móveis. Sim. Né? A gente vai ligar a TV no YouTube para assistir. Se a tua internet está funcionando, você vai xingar a empresa de internet, né? É só ali, aquela hora que você vai lembrar né, que a internet existe, mas ela é uma necessidade, né? A rede de computadores é uma necessidade. Eu acho que hoje em dia, hoje o profissional que não se capacita, ele vai ficar para trás. Profissional e assim, é bom, né, Gustavo? Eu sei de programação, mas faz um curso de redes. Sim. Faz um curso banco de dados, né? Lógico, isso já faz meio que parte ali de programar. Mas faz um outro curso ali voltado, por exemplo, à inteligência artificial, como que ela pode te ajudar. Exato. Não seja aquela pessoa tapada, né? Sim. Fechada só numa coisa. Eu ouço muitas vezes a pessoa falar, você tem que ser aquele profissional em T, né? No T invertido que fala. Você tem uma base muito sólida, sabe de tudo um pouco, para ter um conhecimento a ponto de você conseguir resolver certos problemas, e naquela área específica você foca. Entendi. E aí você então tem aquele conhecimento importante que é o que vai te diferenciar, às vezes para uma vaga de emprego, mas você não é aquele profissional que é um I, que você só sabe aqui. Só você escala sabe, aquilo ali, sim. A tua base está muito mais ampla. Ou seja, se porventura você está vendo que essa área não está legal, você já tem uma base que você consegue... Sim. Dentro da própria área de TI, você consegue, às vezes, transicionar. Até porque você vai ter noção, você vai estar envolvido no mercado sabendo o que está acontecendo. Poxa, a rede está legal aqui agora, né? Na minha região, talvez veio uma fábrica, veio uma indústria, ou estão precisando, está carente esse mercado. Vai lá, se adapta e se encaixa nele, né? Eu acho assim, a gente tem que sempre entender que você entender, que é o que eu comentei, né, anteriormente, eu descobri aqui um problema, tem que resolver. Vi um tutorial na internet e o tutorial tá falando para mim o que eu tenho que fazer. Certo. Tá, depois que você fez o tutorial, resolveu? Você entendeu o que aconteceu? Para você absorver isso como conhecimento? Bacana. Por quê? É aí que você se diferencia. Quantas vezes que chegava, até hoje, chega casos para mim, Gustavo, na empresa que eu trabalho, precisa resolver isso aqui. É isso. A pessoa, mas como que é isso? Vai lá que é isso. Mas o parafuso que você tem que apertar é esse daqui, aí né? A pessoa fala, mas você não... vamos lá. Vamos entrar junto com o cliente, vamos ver. O fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Você testou isso? Não. Testa pra mim. Mas tá funcionando. Testa. Testa mais uma vez. Testa mais uma vez. Vamos ver agora. Poxa, é verdade. Então, obrigado. Resolveu. Pronto. Então, o que acontece? Por exemplo, eu trabalho na área de monitoração. Certo. Então, por exemplo, uma das coisas muito importantes que depende pra mim é a parte de monitoria. Então, alguns protocolos que a gente usa para poder fazer a monitoração de equipamentos de rede. Qual que é o problema? Teve um dia que aconteceu do cliente chegar para mim e falar, Gustavo, não tá chegando informação desse equipamento. Aí você fala, poxa, se eu sei só da parte de monitor, o comando não está funcionando. Mas por que não está funcionando? E aí a gente foi ver, o problema estava na parte de roteamento. Ou seja, a gente mandava a informação ia para o equipamento falava, é tal coisa, e devolvia, o caminho da volta não funcionava. Só que isso eu só pude entender porque eu entendi um pouco de roteamento. Não era especialista.
Mas você eu sabia, entendia por como exemplo, funcionava. diagnosticar e acusar, falar, ó, o defeito está em Aqui, roteamento. ó, não tá legal. Ou, poxa, ó, eu tô com um problema aqui na rede nossa. Na rede da empresa que você trabalha. Poxa, mas não tá legal outra coisa. O problema é isso. É um cabo que podia estar ligado numa porta mais rápida e eu não tava sabendo. Bacana. Ou, o computador ele tá lento. Tem que jogar o computador inteiro fora porque o computador tá lento. Avalia. Poxa, Às o vezes é computador só tá por um lento. SSD, por mais memória, É mais né? memória, é um SSD, Sim. às vezes um programa não tá legal, pode acontecer. Fala, poxa, mas por que usa esse programa? Por causa de tal coisa. Então tá bom, então tem que manter. Poxa, Sim. mas o computador dá pra melhorar isso aqui. Gente, se a gente fizer isso, é aí que você entrega valor na TI. É você não fazer só, mas é você mostrar que você fez e mostrar que você tem o domínio sobre aquilo. Ou seja, você chegar igual o médico. O médico muitas vezes você não chega lá e fala, médico, eu tô com dor de cabeça. Tá aqui de pirona. E ele vira e sai andando. Não, o médico não vai fazer isso. Ele vai falar, ó, você tá com dor de cabeça? Então vamos investigar? Ó, dor de cabeça sua é por causa de tal motivo, tal motivo, tal motivo. Vamos fazer essa investigação, vamos avaliar. Às vezes o médico vai chegar com um diagnóstico para você, explicando o que aconteceu. Aí você fala, poxa, aquilo até te entrega o quê? Valor. Aquele médico é bom. Aquele médico é bom. Pode Igual ir o cara que de ele- TI. Mas ó, eu tô com um problema tal. Resolvi. Mas o que você fez? Não sei. Eu aprendi na internet, eu fiz assim. Aí o pessoal fala, nossa, ele manja muito de informática. Pode até ser. Só que você entender o que está por trás ali, o que você fez, ajuda muito a você resolver não só aquele, mas todos os problemas. Então aí que é a ideia do profissional em ter. Você sabe muito bem de uma área, mas saber das outras não vai ocupar espaço. Isso vai te ajudar a diferenciar. Às vezes resolver um problema da tua área, mas que envolve a outra. Porque é o que você falou. Hoje, quase todos os sistemas são interligados por rede. Quase todos os sistemas dependem de alguma coisa de informática. E você saber ali um pouquinho de cada coisa vai ajudar você a diferenciar um problema, resolver uma solução mais fácil, entendeu? Inclusive, por exemplo, Encontrar uma solução mais fácil. você trabalha com programação, com banco de dados, mas tem que saber sobre cibersegurança. Também. Né? Você tem que saber sobre redes. Isso mesmo. E assim, não custa, né, Gustavo? Hoje a gente tem tantas plataformas aí de cursos à disposição no mercado que vai te capacitar, vai te profissionalizar muito mais. Às vezes você vai ter até mais oportunidade de mercado tendo esse conhecimento também, né? Com certeza. Eu acho assim, muitas vezes o pessoal, né, quando a gente era mais novo, hoje já o pessoal que a gente fala, né, a geração mais nova, já é os nativos digitais, eles usam esse termo bonito. Por quê? Porque já nasceu em meio de informática, já nasceu em meio do celular, já nasceu perto do notebook, internet já era um negócio, nossa, o que é esse negócio da rede mundial de computadores? Na época que a gente era criança, isso passava no Fantástico, rede mundial de computadores, é outra época. Então, querendo ou não, eles nasceram já inseridos nisso. Só que muitas vezes fala assim, eu só sei que se eu fizer assim funciona. Às vezes você pega uma pessoa mais nova, chega pra ele e fala assim, me ajuda aqui. Eu sei fazer, daqui. Tá aqui. Feito. Aí você fala, poxa, mas queria aprender, né? Então, o aprender é muito importante. Você angariar esse conhecimento, você colocar esse conhecimento pra dentro de você é muito importante. Sim, então, isso é primordial. Eu acho assim, essas pessoas que nasceram mais novas já são nativos digitais, já estão inseridos, mas às vezes falta ali aquele quesinho, às vezes fala, ainda a área de informática para mim às vezes nossa, tenho medo da área de informática, é meio estranho, né? Eu peço pro chat, o chat resolve. Mas eu vou falar para você uma coisa, Gustavo, na minha opinião, acho que tem que voltar esses cursinhos de informática, o básico ali. Sim. Porque hoje em dia, assim, eu tô à frente de entrevistas de empregos, né, acompanhando ali, entrevistando o pessoal. Às vezes a gente já começa a perceber que é muito carente. A pessoa não sabe o que é um Ctrl+P. O que Ctrl+P faz no editor de texto. Entendeu? O que um Ctrl+L, o que um Ctrl+A faz. Sim, então isso também é importante, né? Assim, na minha opinião, a pessoa quando ela está começando hoje, o jovem, a criança ali, não sei se hoje nas escolas já tem esses conceitos, esses aprendizados de informática. Mas é muito importante a pessoa ter esse conhecimento, né? Porque às vezes ele acha que é só aqui, né? Só no celular ali, fica mexendo e vai resolver o que ela precisa. Mas nem sempre é assim, nem sempre é esse caminho, né? Hoje o desktop ele é muito mais utilizado no corporativo. Com certeza. Né? O laptop, mas o pessoal está acostumado muito com o celular e nem sempre é o melhor caminho também para se utilizar a tecnologia, né? É assim, vamos dar um exemplo, assim, brincadeiras à parte. Há uns anos atrás, quando não tinha tantos aplicativos, usava o internet banking do meu banco.
Abrir o No site, desktop. no desktop. Tinha que Perfeito. instalar tudo aquelas tranqueiras de segurança que é necessário. É o que dava segurança pro banco para você poder usar, mas deixava a máquina na carroça. Sim. Beleza. Hoje em dia é tão mais fácil você usar o aplicativo do teu banco no celular que você parou. Tá prático Tá agora, né? prático. Eu não uso mais o aplicativo eu não uso mais o Mas em site do banco. contrapartida, às vezes você editar um texto é melhor você fazer no desktop, Sim, né? Dependendo, eu quero buscar aqui uma referência em um livro, com certeza. ou eu quero programar alguma coisa ali, você precisa do desktop. O celular, ele tem as vantagens de ser o Sim. mobile. O desktop tem as vantagens de ser um desktop. A tela é maior, é mais fácil de você mexer em algumas coisas. Tem coisa Então, que ele foi pensado para ser usado. Não perfeito. pensado, mas tipo assim. Finalidades diferentes, Exato. né, em cada Você situação. você tem aplicativos que nem o banco. O banco tá muito bem adaptado ao mobile. Sim, perfeito. Às vezes você vai acessar e fala assim, vou acessar o internet banking do meu banco. Às vezes a função que você precisa no desktop não tem porque só tá no celular. Sim, porque é um reconhecimento facial, é uma questão de segurança maior. Mas ao mesmo tempo, por exemplo, quem precisa fazer uma conciliação bancária, ela precisa de um desktop Precisa para de um abrir uma desktop. relação enorme lá e ficar vendo. Não tem como ver no celular. Um Excel. Sim. Eu, pelo menos, não consigo usar o Excel, né? Planilha em celular. Sim. Eu abro pra ver. Mas se você for falar pra mim, você edita pra mim essa planilha? Eu falo, meu amigo. No celular. No celular mais não dá. complicado. Eu não consigo, porque a tela é pequena. Muitas funções você tem que adaptar, não é tão intuitivo. No computador já tá tão mais fácil. A tela é maior, você consegue ver todos os dados. Pra digitar é muito mais rápido. Sim, realmente. Você mudar de uma célula pra outra, você precisar fazer alguma coisa. Dá pra usar? Numa emergência dá. Não tem problema. Mas aí é o caso que você pega. Porque a pessoa pega uma pessoa mais nova e fala, mas que nem meu filho. Meu filho tem 3 anos. Você já dá o celularzinho na mão dele, já... Vai passando. E já intuitivo. Tá acostumado, já é o acostumou. nativo, né? Ele nasceu nisso. Nasceu né? nisso. Pra ele não tem nada de diferente. Só que aí, por exemplo, se depois ele chegar no mercado de trabalho e falar, filho, pega pra mim esse texto aqui, edita ele pra mim, coloca um plano de fundo no documento, justifica pra ele que você vai ter que entregar trabalho da escola. Preenche um formulário. Ih, pai, não sei não. Preenche esse formulário aqui, muda tal coisa. Acontece. Imprime tantas cópias. Exato, a pessoa não vai já saber. muda. Pai, o computador aqui deu problema, não tá tocando som. Por que não tá tocando som? As pessoas voltaram para esse caminho. Porque antes era assim, nossa, aquele equipamento que ninguém entendia. Hoje, como é uma coisa que o celular é quase um computador, então... mas aí a pessoa fala, não tá funcionando. Aí a gente volta na produtividade, né, Gustavo? Às vezes a produtividade num desktop para determinadas tarefas é muito melhor. Com certeza. Né? O celular a produtividade no celular para outras tarefas é muito melhor também, né? Mas emitir uma nota. Uma nota fiscal, né? Uma remessa, enfim, arquivo bancário, né? Dependendo da situação, precisa do celular. Dependendo da situação, é melhor. Não, tem vezes que você não consegue nem fazer no celular. Sim. Às vezes, por exemplo, no âmbito corporativo, se você está usando um RP dentro da empresa que você trabalha, o RP é desktop, meu amigo. Mas eu quero mobile. Não tem. Não, você vai usar no desktop. Mas eu precisava tanto do aplicativo mobile. Tem um aplicativo mobile para fazer a função de PDV. Certo. Mas tem 3 funções no aplicativo lá para a pessoa usar e acabou. O resto, a conciliação bancária, a parte de contas a pagar, contas a receber, ou a parte de estoque vai ser no desktop, não tem jeito. E aí é o caso da pessoa entender o que está acontecendo, saber como funciona basicamente um computador, saber como que o Windows funciona, entender por que as coisas são como são. Às vezes a pessoa fala, mas por que o Windows é desse jeito? Não sei, sempre foi assim. Nasceu assim. Nasceu assim, quando eu nasci já era desse jeito. Então, realmente. Tudo bem, mas tem coisas que tem um motivo de ser. Realmente. Entendeu? Então, tipo assim, a gente às vezes fala assim, poxa, né? É legal você pegar esse contexto histórico, porque isso ajuda você muitas vezes a entender as coisas. Sim. O básico bem feito gente, é o exemplo da casa. A casa, ela pode ser a casa mais bonita que for. Se a base não for bem feita, a casa cai. Realmente. Se não tiver o alicerce ali... E a casa cai em que sentido? Na hora que der o primeiro problema que você precisar resolver, mas eu sei muito bem tal tecnologia, eu sei desenvolver nisso, eu sei fazer aquilo, o cara sabe todas as partes. Beleza. Mas você entende o básico de arquitetura do sistema operacional para saber qual que é o problema? Não. Mas você entende a parte de rede para entender como que uma comunicação de rede funciona? Da onde surgiu, não. Quando surgiu, né? História é bom a gente conhecer. Você consegue fazer disso. um troubleshooting num servidor que você está conectado lá dentro da tua empresa para saber por que não está funcionando? Não. Você sabe fazer tal coisa? Não. Aí a pessoa fala, mas você sabe a parte de cima, mas o básico você não sabe? Realmente. E aí é a hora que a pessoa se trava.
Porque a pessoa, mas eu fiz um curso de desenvolvimento e eu sei desenvolver. Legal, é ótimo. Mas a base também é importante. Para quê? Para um troubleshooting. Para quê? Porque hoje, gente, o meu serviço é focado em resolver problema dos outros. É todo dia. Chega o cliente e fala, ó, o meu sistema aqui não está funcionando tal coisa, eu preciso de ajuda. Ó, eu tô com um problema tal, eu preciso de ajuda. É sempre assim. Então você precisa ser esse profissional que entende de tudo um pouco. Às vezes pega o contexto do cliente, aprende a absorver isso, o que está acontecendo, para você poder usar isso com o conhecimento e experiência que você vai adquirindo e tentar moldar soluções para resolver. E isso, gente, querendo ou não, pode ser que a IA no futuro faça. Mas, como é um contexto, às vezes, muito amplo, que envolve muitas variáveis, que às vezes é muito feeling do tempo, Sim, é às vezes a IA não sim. vai conseguir resolver tão rápido. E aí entra o profissional bem capacitado para conseguir fazer isso. Bacana, Gustavo. Gustavo, e vamos aproveitar o momento, comenta um pouquinho do seu projeto, né? Da parte de treinamento, de capacitação que você trabalha também, esse extra seu, né? Que não é o principal, né? Isso, vamos lá. Então, a gente viu essa necessidade, né? A gente conhecendo várias pessoas, às vezes que começam na área de informática ou que querem começar, mas antigamente tinha, né? A porta de entrada era os cursinhos, igual você comentou, que tinha, Sim. a pessoa sabia onde ir procurar. Hoje, como o conteúdo é muito aberto, você encontra tutorial no YouTube, mas é tudo solto. Você vai ter o tutorial para resolver o problema. Não tem você um vai roteiro não ali, tem um né? Falar, roteiro. ó, você vai aprender isso aqui para depois você poder subir mais um degrau e Sim. aprender outra coisa. Ah, ó, como resolver o problema da impressora Epson XJP32? Ah, mas se eu tiver com o modelo outro? Ah, não sei. Então vai ter que ver outro vídeo vai ter que na ver outro internet. vídeo. Sim. Então, querendo ou não, a ideia nossa com esse projeto é o quê? Trazer uma base bem solidificada para todo mundo, a fim da pessoa entender a TI. Não ter medo de um terminal, tanto de Windows quanto de Linux. Bacana. A pessoa entender que não existe só o Windows. Ah, Linux é uma... eu não gosto de Linux. Gente, roda Linux. A grande Android maioria... é Linux, O Android é um Linux. Sim, sim. A grande maioria dos servidores que rodam no mundo, de tudo praticamente, para todas as áreas, é Linux. Então, Entendi. se você vai trabalhar na área de TI, vai trabalhar como infra dentro de uma empresa, vai trabalhar no suporte dentro de uma empresa, você vai cair inevitavelmente num terminal para ter que resolver Sim, alguma coisa. E o profissional hoje que ele sabe, pelo menos o básico de Linux já é um baita de um diferencial Sim. competitivo, né? Sim, porque hoje em dia, às vezes, você pega a pessoa, eu sei fazer eu sei mexer no Windows, e Linux, eu não sei. Ou a pessoa pega um terminal, não tem nem noção por onde começa. E aí é a hora que a pessoa que tá com uma ferramenta na mão que não sabe usar direito, é a hora que dá o problema. Porque a pessoa pega um terminal, dá um comandinho errado, ela pode acabar com o faturamento de uma empresa. É, realmente. Eu já vi isso acontecer. Então a pessoa pegar ali um terminal, às vezes a gente que já usa o terminal dia a dia, às vezes comete erros. Uhum. Não vou dizer que não. Porque o terminal é textual, você às vezes ele tá ali, dá um alt tab, mexe ali, vê lá, tem que montar o comando tal. Às vezes uma letrinha que você coloca ali errada no comando, você pode mudar permissionamento de arquivo, você pode apagar arquivo que não devia. Pode deixar arquivos vulneráveis, Pode né? deixar arquivos Sensíveis, abertos, né? pode deixar uma permissão mais aberta, ou fazer alguma coisa que você não queria ter feito, mas você fez por engano. Então, Sim. você entender a base, isso é muito importante, porque numa empresa, num âmbito corporativo, você vai precisar tanto do Com Windows para certeza. resolver um problema, quanto do Linux para resolver outros tipos de problema, entender como as coisas funcionam, entender o sistema operacional, não aliar, eu sei do Windows X, mas se mudar uma vírgula eu já não sei mais. A ideia do curso não é fazer um tutorial. Tutorial tem na internet, gente. A ideia do curso é o quê? É dar as ferramentas para você ter a visão na área de TI e aprender conforme vai acontecendo a tua vida ali dentro da área de TI. Eu te dar a base para você chegar lá na frente e olhar e falar, poxa, com as ideias que o Gustavo deu, com os ensinamentos que ele deu dentro do curso, com o que foi apresentado dentro do curso, eu sei como pelo menos resolver isso daqui por conta. Não depender dos outros. Ou se eu não souber resolver, eu sei os caminhos Os que eu tenho que caminhos, tomar. as vias de fato Isso que eu vou ter que é tomar. o essencial, né, Sim. Gustavo? É a gente saber por onde seguir. Sim. Se eu precisar, eu tô perdido aqui, qual que é o caminho que eu tenho que tomar? E sem contar também que nesse curso você também inclui uma mentoria ali, né? Sim. Você pode auxiliar o aluno também, caso ele tiver dúvidas. Com certeza. A ideia do curso, gente, assim, é dar uma base para quem não conhece de informática. Ou pelo menos, você sabe usar Windows? Sei. O que você usa? Chrome. É a internet. Então, Sim. poxa, mas deu um probleminha fora. Não sei. Já não... o Chrome não tá abrindo. Poxa, ferrou.
Entendi. Computador meu já deu problema. Então, a ideia do curso é realmente dar uma base sólida para a pessoa entender muitas vezes o que está acontecendo, ter uma noção, pelo menos que básica disso. Para quê? Para a pessoa se desenvolver. A ideia nossa é esse curso depois ganhar outros capítulos e ir evoluindo. Mas Sim. a base a gente sabe que tem que ser uma base sólida. E principalmente ter alguém por trás ali no pós-curso para poder dar ajuda. Às vezes a Qual pessoa está com caminho uma tomar, dúvida. né? Exato. Sim, A pessoa legal. ter uma noção de, poxa, o que eu vou fazer? Pô, eu gostei da área tal, qual área que eu vou seguir? O que você acha, né? Exato. Inclusive, até Ou um conselho, problema né, que a Gustavo? pessoa pode ter na empresa, fala, Sim, ó, sim. eu tô com um problema assim, eu vi que você fez isso, fez assado, fez desse jeito aqui, o que eu posso fazer? A gente dá ideias baseado na experiência que a gente tem. Não vou dizer que eu sou a pessoa mais experiente no mundo, longe disso. Mas eu tenho certeza que esses 13 mais, né, contando já vamos dizer, o autônomo, né? Vamos dizer Sim. ali mais de 15 anos que eu tenho de experiência, que eu consiga pelo menos ajudar você que está iniciando a mostrar o caminho de uma maneira mais fácil. Legal. Eu acho que isso é o principal. Porque assim, você sozinho vai. Não vou dizer que não. Você vai chegar, mas você vai bater a cabeça igual eu bati. Então a ideia principal que a gente tem dessa parte é o quê? É a gente poder te mostrar o caminho mais fácil para você chegar mais rápido e mais longe. Inclusive, não só para quem está começando a entrar na área de TI. Sim. Quem já está na área de TI também é importante Sim. esse treinamento, né, Gustavo? Quem tá na área às vezes não tem uma base e fala, poxa, eu sei aqui, mas... Gostaria de conhecer mais sobre Linux, eu Exato. gostaria de me aprofundar um pouquinho mais sobre redes, né? Exato. Ah, poxa, eu conheço aqui, mas meio basicão. Aonde eu começo? Esse curso é para você. É um eu tô baita do transicionando de investimento aí. carreira. Sim, Sim, realmente. eu trabalhava nessa área, mas eu não quero mais, eu gostei da área de TI, eu quero ir para a área de TI. Tenho certeza que esse curso vai poder dar uma base sólida, uma estrutura sólida para a pessoa estar trabalhando ou, né, continuar trabalhando na área de TI ou migrar para essa área que a gente sabe que tem crescimento sempre. Não só quem está ou quem está entrando, né? Mas, eu quero mudar de área. Né? É uma ótima área também para se seguir, para ter uma carreira maravilhosa, né? Sim, com certeza. Esse mercado hoje é emergente e cada vez mais a gente vê aí que tem crescimento. É aquilo que você falou. Cada vez mais a gente vai precisar de profissionais capacitados, qualificados para atender esse mercado. E cada vez mais isso aí está crescendo exponencialmente também, né? Não só no caminho ali, né? Não é uma reta o crescimento, acaba sendo uma parábola, né? De tão rápido que está crescendo. Sim. Por exemplo, uma situação minha, uma vivência, uma experiência minha. A minha esposa ela não usava chat GPT. Agora, qualquer coisa que ela vai pesquisar, ela está usando o chat. Falei, Fran, mas tem outras também. Para outras coisas, você pode perguntar para outra, meu chat acabou os créditos. Então, assim, gente, pessoas que nem é da área de informática tá entrando no mundo da tecnologia, né? Então, é muito importante mesmo. Pessoas se capacitar, entender, né? Sim, a tecnologia tá com a gente. O chat vai resolver o problema. O chat vai ter gente que vai falar, o chat vai tomar um emprego? Vai, em algumas áreas vai. Gente, só um exemplo para vocês terem uma ideia. Antigamente, no passado, lá no passado, quando não se tinha energia elétrica, tinha uma profissão que era o cara que acendia o poste e apagava o poste. Porque o poste não tinha energia elétrica. O poste era uma lamparina, era alguma outra coisa que dependia de uma pessoa manual. Hoje, se você for pensar numa cidade igual a nossa, para fazer essa análise de você pensar numa pessoa que tinha essa função de ter que ficar acendendo e apagando poste. Pois é. Hoje não existe mais. Então, telefonista, outra profissão que mudou. Mas então eu vou ficar desempregado? Não, porque assim, a área de suporte... ela realoca o profissional. Exato. Né? Eu acho assim, o chat, ele vai ajudar a gente a ir mais rápido. Só que, querendo ou não, o profissional, o suporte técnico, o profissional que tá ali na linha de frente, o N1, o N2, que precisa ali resolver o problema do dia a dia, gente, chega um ponto que o chat não vai conseguir ajudar. E aí que entra a pessoa capacitada, aquela base sólida, né? Para poder resolver firme o problema. ali, sabendo qual que é o caminho que tem que tomar. Porque o chat resolve um probleminha X, um probleminha Y, mas quando o problema ele envolve muitas variáveis, igual a gente comentou, é a hora que ele se perde, é a hora que não dá o feeling. Aí imagina, teu cliente tá ali, teu diretor tá ligando para você resolver o problema, você não vai falar para ele, pergunta pro chat. Você vai lá e vai resolver o problema e vai explicar para ele, fulano, o problema que deu aqui no teu computador foi por causa disso, não tá funcionando isso por causa de tal situação, por causa do tal problema, teu recurso não tá legal, teu computador aqui tá com tal problema, a gente tem que trocar essa peça. É você ter essa noção de você chegar e mostrar valor no que você tá entregando para tua empresa.
Que isso é o principal. Eu acho assim, às vezes o profissional de TI antigamente era o menino dos computadores, o menino do CPD, igual o Carlos Salles Sim. comentou, né, no outro Aham, podcast. realmente. Então a gente tem que começar a dar valor na TI. Antigamente era CPD, processamento de dados, o dos computadores, não. O pessoal da TI. E dar valor no que você está fazendo, explicar o porquê está acontecendo. Não com detalhes, gente, não é isso. Você não precisa dar aula para a pessoa que você está prestando suporte. Mas, ô, fulano, ó, não está funcionando isso aqui por causa de tal coisa, isso aqui está errado. E Eu aí vou que lá você ver e vou entrega arrumar. o valor, O valor. entrega autoridade sobre Sim, isso, principalmente né? autoridade, porque Sim. senão você dá valor no que você está entregando. Porque E a ali pessoa vai às falar. vezes ganha um pouquinho mais, acaba Sim. ganhando mais salário, né? Por causa disso. Ah, você ajudou a resolver o computador do chefe lá, Sim. resolveu o problema dele que o outro não resolve. Os outros não quis pegar o abacaxi, Sim. você pegou o abacaxi para si e aprendeu com ele e resolveu. Realmente. Isso muitas vezes é o que conta, conta valor no É o que dentro vai da empresa. o que vai te destacar, o que vai te dar diferencial. Sim, com certeza, inevitável. Isso Bacana. aí é primordial. É você Legal. não ter medo do problema. O curso, principalmente, a gente dar uma base sólida e fazer assim, poxa, deu uma mensagem de erro. O que eu faço? Tem gente que trava numa mensagem de erro. Ou deu uma tela de erro, a pessoa trava. Não, a ideia E nossa... agora, para quem que eu vou ligar, né? A ideia nossa é que, poxa, deu uma mensagem, vamos tentar avaliar? Vamos tentar entender? Vamos pensar o que está acontecendo? Qual que é o contexto que eu tenho? Vamos ver se a gente consegue uma solução? Nada Sim. impede daquela mensagem de erro você pegar e jogar no chat GPT para ver quais são as opções que ele dá, procurar no Google e ver o que já aconteceu. Mas qual o caminho? O que avaliar, né? Às vezes, Sim. erro de hardware, o que é hardware, né? Ou Sim. erro na interface, Ethernet e tal. Poxa, A pessoa o que é entender isso, o que né? tá A pessoa acontecendo. saber de fato Sim, o que é com isso. certeza. Bacana. Gustavo, queria agradecer demais a presença de você aqui. Temos aqui uma lembrança aqui, um boné do Assina PDF, né? Um software que a gente está trabalhando aqui no escritório. Beleza. Também tem aqui, ó, o livrinho da Fé Diária, pessoal da Super aqui, Daniel, mostra aqui, ó, Fé Diária do pessoal da Super Conhecimento. Opa, Nosso amigo Fábio Tamanho lá obrigado. deixou esse material para a gente estar doando também para os nossos convidados aí. Beleza, obrigado bom? dos presentes. Valeu. É isso, obrigado. Estamos aí, né, de portas abertas, muito produtivo o nosso papo hoje e gostaria de trazer você mais vezes aqui. Opa, obrigado. Tá bom? Pessoal, então, obrigado aí pela atenção de vocês, obrigado por assistir o vídeo até o final, né? Agradeço, né, a audiência, agradeço o Gustavo aqui e inscreva-se no canal aí, aproveita, né, põe as notificações para rodar no YouTube aí para você receber conteúdos novos e um abraço aí, até a próxima.